Oi, pessoal. Eu sou Paola Caterine e hoje eu vou falar um pouquinho de 5 curiosidades sobre bebidas e alguns costumes mendocinos dentro da Argentina. Então, se você quiser assistir, fica aqui no vídeo que a gente já vai começar. Bom, vou falar hoje sobre 5 curiosidades que a gente tem muito aqui em Mendoza. Eu não sei dizer se a gente tem em outros estados da Argentina, outras cidades, eu realmente não sei dizer. Na verdade, eu até conheço outros países com o mesmo costume, mas aí eu vou comentando durante o vídeo, tá? A primeira curiosidade sobre bebidas é que aqui eles tomam muito, muito mate. Mate não é o mesmo que o chimarrão. Na verdade, o chimarrão ele tem uma característica de ser mais em pó, os que eu conheço. Então, digamos, ele é 70% pó e 30% folhinhas e aqueles pauzinhos da folha. E aqui é o contrário, aqui eles geralmente são 70, 80, 100% as folhinhas e os talinhos das plantas, mas eles não têm o mate em pó, então não é um chimarrão. Se assemelha bastante a alguns costumes, por exemplo, no sul do Brasil as pessoas estão bem acostumadas a tomar chimarrão. No Uruguai as pessoas são também muito acostumadas a tomar mate, que eles chamam lá. Aqui a gente não chama de chimarrão, a gente chama de mate, por ser uma erva um pouquinho mais em folha. Ela não tem pó, ela é extremamente mais em folha e ela é mais amarga do que a erva que eu já provei no Brasil. A do Uruguai eu não sei dizer, mas assim, a do Brasil ela é um pouco mais suave. A mais amarga do Brasil não chega aos pés da mais suave daqui. É óbvio que tem algumas opções que sejam mais suaves, são alguns mates com chá verde para adoçar, não é nada adoçado artificialmente, não é um açúcar, mas muita gente põe mel, muita gente põe chá verde, mistura algum tipo de chá ou algum tipo de erva que possa fazer aquele ficar um pouco menos amargo. Então essa é uma curiosidade, as pessoas aqui tomam muito, elas têm bolsa para mate, elas caminham na rua com mate, se você for em algum evento, se você for em algum lugar, vai sempre ter gente com mate. Nas praças as pessoas passam a tarde com mate sentado, inclusive aqui tem siesta, então assim, a gente para de 1 às 5 para siesta. Aqui Mendoza para, não tem nada. E com isso as pessoas vão para as praças, ficar sentada, tomando um mate, batendo um papo. É um costume que eles têm. Outro costume também é o chá. Aqui vende muito chá, que a gente tem uma seção no mercado só de chá. E eles têm um costume muito... Eu não sei de onde veio, talvez dos ingleses, mas aqui se toma muito chá. Todo tipo de chá. Tem lojas de chá, tem umas lanchonetes que são de chá. A gente tem não só no mercado, e não é uma coisa cara, como eu acho que no Brasil também não é algo muito caro. E o chá, o comum daqui, na verdade, é um chá que é de chá. É um chá que ele não diz se é de camomila, ele não diz se é de erva doce, se é um chá preto. Ele é um chá, digamos, sabor natural. E esse é o mais comum, é o mais tomado e é super gostoso. Não tem... É gostoso, ele tem sabor de chá. Outra coisa também são os vinhos. Mendoza é a terra dos vinhos. 70% das vinícolas da Argentina estão aqui em Mendoza, então acho que isso contribui também pela cultura. Mas a cultura do argentino é beber vinho. E Mendoza, como é a terra do vinho, a gente consome muito vinho. As pessoas que moram aqui têm o hábito de consumir. Os restaurantes todos vendem vinho. Alguns menus de restaurante incluem uma taça de vinho no almoço. Então é muito comum que tenha vinho. E o vinho aqui ele não é caro. O vinho aqui a gente tem vinho desde R$ 5. Vinhos de bebê mesmo, existem vinhos de tempero, que geralmente eles vêm em caixa, eles não vêm em garrafa. Claro que existem garrafas, mas a maioria de tempero eles vêm em caixa, eles têm uma textura um pouco diferente de um vinho para beber. E existem os vinhos para beber, chamamos de vinho de mesa, um vinho comum que se bebe, um Malbec, que é a uva mais comum daqui. E eles partem de talvez R$ 6 até o infinito, porque tem vinhos caríssimos. Mas a média de um vinho aqui custa
Em média, R$ 20 mais ou menos, um vinho de mesa, que é um vinho bom, uma marca boa, uma qualidade ok, do ano. Não é um vinho de reserva, um vinho de grande reserva, é um vinho do ano. E 70%, como eu falei, das vinícolas ficam aqui. Então elas ficam abertas, acho que todo ano para visitação, porque você pode ir em qualquer período do ano fazer uma visita para a vinícola. Inclusive é um passeio muito, muito bonito, porque as vinícolas, a vista que você tem dentro de uma vinícola, ela é muito bonita, porque você consegue observar as montanhas, você não tem prédios em volta, é muito, muito bonito. E geralmente todas as vinícolas têm um restaurante que é bem conceituado, com uma comida gostosa, não é tão barato, mas é um bom passeio. E algumas vinícolas elas possuem um hotel dentro, onde você ficaria hospedado, ou um spa também, que algumas também têm. Então, onde você pode passar um dia, ou você pode ficar hospedado dentro de como se fosse uma reserva, porque é toda a plantação de uvas, mas você tem acesso, você tem a vista das montanhas, é muito, muito bonito. E uma outra coisa também é que a gente tem a fábrica da Chandon aqui. Então a gente tem... Assim, só uma coisa antes de eu falar da fábrica da Chandon que eu acho importante é assim, a gente tem vinícolas? Tem. O que acontece aqui é que a gente tem um lugar que se chama Vale do Uco, que é onde tem as plantações das uvas, que é um lugar um pouco mais distante, que não tem tantos prédios, tantas coisas, então é somente para plantação. Então, se você vier a Mendoza e cruzar o Vale do Uco, talvez você demore 3 horas para chegar de Mendoza ao Vale do Uco. É um lugar bem grande e é pura plantação. Existem hotéis? Existem. Existem visitas? Existem. Só que, por exemplo, a Chandon, ela funciona da seguinte maneira e umas outras vinícolas também funcionam dessa maneira. Elas têm toda a plantação dela no Vale do Uco, porém mais perto da cidade, elas têm uma mini plantação que é para turista, que é onde elas têm o restaurante dela e é onde elas têm parte da fabricação dos vinhos, onde elas têm algumas máquinas de fermentação que serve para visitação. É óbvio que também serve como máquina para eles, só que os vinhos plantados ali, as uvas plantadas ali, elas são muito poucas e são mesmo para turismo. Você pode degustar, mas você percebe que eles não têm não tem uma grande plantação de uva ali. É uma plantação bem pequenininha, onde você vai, conhece, prova a uva, vê como é uma plantação e com um restaurante para você poder comer ali. Mas a plantação, de fato, os grandes hectares, os milhares de hectares, eles ficam no Vale do Uco, que não é tão próximo assim de Mendoza. E a Chandon, por exemplo, é uma que eu tenho quase certeza, se não 100% de certeza, que você não pode visitar a fábrica original, a plantação original. Até porque ela não tem estrutura nenhuma de restaurante, nem nada, ela é somente uma plantação. Como eu estava falando, a Chandon, o Chandon aqui, ele é fabricado aqui. A gente tem algumas garrafas que são só feitas aqui. E ele é super barato, então você consegue um Chandon por R$18. Além disso, também um costume das pessoas tomarem aqui, não tanto quanto vinho, mas é um costume. Chandon não é a melhor marca de espumante aqui, a gente tem outras. As melhores geralmente são as que fabricam os melhores vinhos, que inclusive são caríssimas. A Chandon tem uma marca que é dela, que se chama Baron B, e é como se fosse um espumante premium dela. Então o Chandon talvez não seja uma coisa tão usual aqui por ser bem barato. E em relação às vinícolas e outros lugares que produzem espumante, por exemplo, que elas plantam uva do mesmo jeito, se você for visitar alguma vinícola, geralmente dentro da vinícola existe sempre uma garrafa que é o chefe do cave. O que significa isso?